Os irmãos estão me ouvindo? Graça e paz. Não sei se é no Face. No Face está transmitindo também? Tá. Amém. Graça e paz, meus amados. Hoje é domingo e, portanto, nós vamos dar início ao nosso serviço de adoração a Deus através da ministração da palavra. Infelizmente, ainda não congregados, não fisicamente, mas em espírito. E louvado seja o nome do Senhor. Eu estou ouvindo o meu retorno. Tentar entender por que eu estou ouvindo o meu retorno. Tá, eu estava ouvindo o meu retorno, eu acho que agora não vou ouvir mais não. Então, graça e paz, vamos dar início então a esse momento de adoração a Deus. Continuo ouvindo o meu retorno. Só um segundo, meus irmãos. Tem que entender por que eu estou ouvindo o retorno. Eu acho que era o Face. Amém. Bom, se não ouvir mais é porque deu certo. Amém. Então vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, nós engrandecemos o teu nome, nós declaramos que só o Senhor é Deus, nós declaramos que as nossas vidas estão inteiramente em tuas mãos, nós declaramos que nada somos sem ti, nós declaramos a nossa total dependência em ti. Também, Pai, cremos e jubilamos na total suficiência em ti, através do Cordeiro, imolado na cruz do Calvário, ressuscitado e assunto aos céus. O Deus que encarnou e sabe que é padecer na carne, que está à direita do Pai, intercede por nós. A este Deus nós adoramos, a este Deus nós glorificamos o nome, qual foi dado o nome acima de todo nome. E nós agradecemos por fazer parte desse corpo,
por fazer parte dessa eleição, por fazer parte desse povo. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Cada irmão em casa, desejoso, ansioso por estar diante de Ti, na Tua presença, reunidos como igreja local. Seja conosco, ó Deus. Nós te bendizemos e nós te suplicamos. Suplicamos pelo Teu Espírito. Suplicamos pela Tua presença. Suplicamos pela Tua palavra, Deus. Ajuda-nos, Pai. Sustenta-nos, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, o caminho que se deve seguir. Dá-nos sabedoria, Pai. Faz-nos homens, Pai, que sabem defender, Pai, a razão de nossa fé, Pai. E que sabem transmitir, Pai, às nossas crianças, Deus. Assim nós te pedimos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Bom, nós estamos fazendo exposição da Carta aos Romanos, como os irmãos sabem, e nós... parece que a live do Instagram é 1 hora só, né? Então, se cair, os irmãos correm lá pro Face. Então, a gente terminou o capítulo 3, e antes de dar início ao capítulo 4, abrimos um parênteses, né? Porque o capítulo 4 fala muito dos pais da fé, né? Paulo vai evocar Abraão, vai evocar Davi, e o capítulo 4 fala muito das alianças, né? Não que isso seja novo, né? Isso já foi tratado. Até aqui nós tratamos a questão da circuncisão e da incircuncisão, mas no capítulo 4 Paulo fala muito disso, né? Ele aborda muito esse assunto. Então, e ele é muito conexo, né? Na hora de fazer a exposição, não tem como você fazer a exposição dos primeiros versos e seguindo sequencialmente, um está conectado ao outro. Então, é bom que a gente tenha uma ideia geral, né, do assunto que Paulo está tratando, para a gente entrar com mais lucidez, né, nesse capítulo. E aí eu fiz uma pausa, um parênteses no sermão passado, falando que Jesus é a luz das nações, né? Introduzindo essa questão do porquê que Israel recebeu um espírito de entorpecimento, enquanto os de fora de Israel começaram a ser iluminados, né? E hoje eu vou continuar nesse pensamento, trazendo de uma forma diferente, né? Eu vou tentar abordar a legitimidade dada por Deus às nações, ou seja, aos gentios, a legitimidade dada por Deus para que eles fizessem parte desse Israel de Deus, né? E agora eu falo de Israel não como nação, mas como povo de Deus, né? Um só povo, como Paulo vai falar mais à frente, né? Nós como ramos enxertados, né? Oliveira brava, né? Fazemos parte de Israel, né? Mais à frente Paulo vai falar disso, né? Invocando os profetas. É claro que esse Israel não se trata da nação de Israel, mas de Israel como povo de Deus. Então, desse Israel, ou seja, da igreja, né, que é composta de judeus e gentios, né, israelitas e povos de outras nações, né, esse povo de Deus, essa igreja, né, esse Israel de Deus, né? Porque quando a gente fala igreja, a gente está falando um pouco
traz muita ideia de a posteriori da cruz, né? Mas Deus sempre teve um povo, mesmo a priori da cruz, com a promessa da cruz, né? O que identifica o povo de Deus como povo de Deus é a cruz, é o cumprimento, né, das profecias, é a consumação, não a consumação, a plenitude dos tempos, né? Então, quando nós falamos Israel de Deus, né, pelo menos na linguagem de Paulo, traz essa ideia de povo de Deus, né, os eleitos, desde Adão até o último, né, até o último homem, que será salvo pela graça de Deus. Amém? Então, dito isso, né, como eu disse, Paulo ele já aborda no livro de Romanos, até aqui ele já vem abordando, né, exaustivamente essa questão da aliança de Deus, dessa nova aliança ser para todos, né, não só judeus, não só gentios, mas ambos, né, judeus e gentios. Por exemplo, em Romanos 1, nós não vamos ler Romanos hoje, nós vamos ler um pouquinho de João, do Evangelho de João, e um pouquinho de Atos. E vamos dar uma passeada nas Escrituras. Mas, por exemplo, em Romanos 1, capítulo 5, bem no início da carta, Paulo está se apresentando como apóstolo de Cristo, né? E lá no verso 5, ele vai falar: pelo qual recebemos graça e apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Ou seja, Paulo recebeu graça e apostolado de Deus para a obediência da fé, ou seja, aquela fé que frutifica, né? Aquela fé que confirma a lei, né? No final lá do capítulo 3, antes a fé confirma a lei, aquela fé operosa, aquela fé que o próprio Espírito de Deus nos ensina a crescermos em sapiência transcendente, né? Nos ensina a nos comportarmos, né? Que essa é a finalidade do ensino, da sabedoria e da educação, é você se comportar. E nesse caso, como a sabedoria ela é divina, né? Nos ensina a nos comportar como alguém se comporta agradando a Deus, que é guardando a sua lei, né? E nesse caso, nós já discutimos exaustivamente, nós não obedecemos a lei por alcançar algum mérito na salvação, mas nós obedecemos a lei mediante a fé, essa fé operosa que ele está falando aqui no verso 5 do capítulo 1, né? Obediência da fé. E aí o interessante é que nesse capítulo 1, ele fala que é para todas as gentes, né? Todos os povos. Então, Paulo já no início aqui, ele está dando seu recado, né? Ele está falando, o evangelho é para todos, né? No sentido de etnia, né? No sentido de raça, né? Não existe um povo preferido de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, ele vai falar um pouco mais à frente. E aí no verso 8, eu ainda estou no capítulo 1, Paulo vai falar: primeiramente, dou graças a meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, a fé, né, em Cristo Jesus, o Evangelho, a cruz de Cristo, né, as boas novas da salvação, mediante
a obra de Cristo, né, ela é anunciada a todo mundo, né? Não somente em Israel, não somente, né? É claro que no contexto aqui Paulo está falando dos romanos, né? Mas como palavra inspirada, né? Nós também podemos aqui entender que a fé é anunciada a todo mundo. Então, não existe fronteira nem barreira cultural ou, quando eu falo cultural, não estou falando de ideológica, obviamente. Estou falando cultural no sentido de povos, né? O evangelho é para todos. E aí no 16, ele vai falar aquele texto famoso, porque não me envergonho do evangelho, e nós falamos sobre isso na época, né, que quando Paulo fala não me envergonho do evangelho, ele não está dizendo no sentido de eu não tenho vergonha de pregar o evangelho. Ele está dizendo que o evangelho de Deus, ao qual ele se propôs a pregar aos gentios, nunca o deixou haver navios, para usar aquela expressão. Nunca deixou ele decepcionado, ele nunca se decepcionou com o evangelho, né? Ele viu isso em Antioquia, em tantos outros lugares, né? Desde aquela primeira vez que Barnabé foi chamar ele para pregar ali em Antioquia, né? Então o evangelho nunca o envergonhou, mas pelo contrário, ele sempre viu o poder de Deus, o poder que ele vai falar em Efésios, que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Ele sempre viu esse poder operando nas pessoas, uma transformação. Povos glorificando o nome de Cristo em todos os lugares, né? E isso sendo evidenciado, testificado por obras, né? E aí ele fala, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, Paulo, ele é repetitivo, é enfático e profundo, incisivo e preciso, né, nessa questão de o evangelho ser para todos, né, e não somente para os judeus. Então a gente tem que refletir um pouco sobre isso, porque às vezes a gente tem por entendimento comum, né, que o evangelho é para todos, mas isso não estava claro na comunidade judaica, né? Apesar de haver inúmeras profecias, isso não era algo claro, né? E isso gerava uma militância muito forte de perseguição, né, aos cristãos que não eram judeus, né? E tinham os judaizantes que perseguiam e queriam que eles se tornassem judeus para poder serem cristãos, né? Enfim, o profeta Joel, nós vamos falar de 3 profetas aqui que falaram da nova aliança, fazendo menção aos gentios como participantes, né, dessa nova aliança. Todos eles falaram, na verdade, né? Mas nós vamos falar de 3. Joel. Quando a gente abre no livro de Joel, capítulo 2, os versos 28 a 29, a gente vai ler o seguinte: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos netos, vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, obviamente,
toda a carne aqui significa sem distinção, né? Não precisa ter pedigree, né? É isso que o profeta está falando. E isso ele está falando que vai ser profetizado, né? Essa promessa do derramar do Espírito, ou seja, da salvação sobre toda a carne, vai ser pregada, né, pelos filhos deles, né? Ou seja, naquela época estava se profetizando o que ia acontecer mais à frente, já na era cristã, né? E se isso não fica claro, o profeta ele vai falar até sobre vossos servos, né? Quem eram os escravos naquela época, senão os estrangeiros, né? Então, até os escravos, né? Até os estrangeiros que não tinham um status social de livre, mas eram escravos, até eles receberiam o Espírito de Deus, né? Receberiam essa salvação em Cristo, né? Receberiam esse novo nascimento, receberiam essa fé derramada no coração. E aí no verso 32, continuando em Joel 2, ele vai falar o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, mais uma vez, o profeta enfatizando que não há distinção de pessoas. Qualquer pessoa que clamar o nome do Senhor será salvo. Isso, obviamente, está falando em relação a nações, né? Povos. Não há distinção. A distinção aqui quem faz é Deus, no sentido de chamar ou não, né? É por isso que ele termina o 32 falando, aqueles que o Senhor chamar. Então, Deus pode chamar qualquer um, né? E os que ele chamar vão invocar o nome do Senhor. E esses serão salvos. Né? Jeremias 31 e 31 vai dizer, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Você pode prosseguir lendo aí, mas fica muito claro que quando ele fala da casa de Judá, faz referência aos judeus, né? Aos judeus remanescentes, né? No tempo de Jesus. E quando ele fala da casa de Israel, está fazendo referência aos israelitas que foram dispersos entre as nações, né? Aqueles os quais Pedro inicia sua carta falando, né, aos israelitas, né, espalhados pelo mundo, e aqueles os quais Jesus fala, eu vim se não buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus, em parábolas, fala de ir atrás de ovelhas perdidas, né, fazendo referência a esses da casa de Israel, a esses do reino do norte, que foram dispersos, misturados entre as nações, né? O profeta Oséias vai tratar bem esse tema, né? Vai deixar bem claro que isso faz referência a nós, gentios, né? Não de forma sanguínea, né? As genealogias se encerram em Cristo. A posteriori de Cristo, a Bíblia não faz mais menção de genealogias. A Bíblia só se ocupa em falar de genealogias até Cristo. Depois de Cristo, as genealogias não são mais importantes, porque os que são da fé que são filhos de Abraão, como diz Paulo. O profeta Isaías também vai falar no capítulo 41 e muitos outros capítulos também. Peguei esses dois versículos aqui, 41, verso 8 e 9. Ele vai falar o seguinte,
Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, de novo, o termo Jacó, Israel aqui, está falando dos gentios, né? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendentes de Abraão, Paulo vai fazer menção disso, né, em Gálatas, né, porque os que são da fé, que são filhos de Abraão. Meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, né? Veja aí a linguagem do profeta Isaías, né? Das extremidades, e chamei dos cantos mais remotos, né? A quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus nos escolheu dos cantos mais remotos da terra. Nós que não éramos povo, passamos a ser sacerdócio real. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Nós que andávamos sem eira nem beira, perambulando, vivendo as nossas vidas, né? Como gentios, não buscando a Deus, né? Como o sofista vai questionar Paulo no capítulo 3. Então, os judeus que não buscavam, os gentios que não buscavam, acharam. E Paulo vai responder que sim, pela fé. Por quê? Porque é Deus quem chama. Deus chama quem quer, né? O Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, né? E Deus é maravilhoso, misericordioso. E esse é um plano eterno de Deus. Ele, desde os tempos eternos, ele decidiu nos chamar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria maravilhosa. Que alegria maravilhosa fazer parte do povo de Deus. Sem saber, sem merecer, sem estar buscando a Deus. Ele vai e nos chama. Ele nos chama, como quem chama Lázaro, estava lá morto, né? Sem vida, na dele, lá na pedra, morrendo, já cheirando mal. E ele fala, Lázaro, venha para fora. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. Ele nos chama dos cantos mais remotos da terra. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então a gente entra finalmente no Evangelho de João, João capítulo 21, e nós vamos dar uma corridinha, emendando com Atos ali. Então João 21, para quem puder acompanhar, capítulo 14. Então, João 21, do 14 ao 17, o evangelista diz o seguinte: já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus disse-lhe:
apacenta as minhas ovelhas. Ora, uma coisa muito importante aqui é o cenário, né? Aqui já é depois da crucificação e depois da ressurreição. Jesus já está ressurreto, né? Foi naquele período de aproximadamente 40 dias que ele ficou entre nós após a ressurreição, antes de ascender ao Pai, né? Então, já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, né? Ele se manifestou muitas vezes a muitas pessoas, né? E essa, em especial, era a terceira vez que ele se manifestava aos seus discípulos. E aí ele faz esse questionamento aí a Pedro, né? E Pedro responde 3 vezes, né? E 3 vezes Jesus pergunta. E Pedro se entristece por Jesus ter perguntado a terceira vez. Há uma questão pro hebreu dessa época, eu não sei se o hebreu de hoje, em relação ao número 3, em relação quando se fala de resposta de Deus, né? Eu gostaria de dar alguns exemplos. Por exemplo, em Gênesis, quando José vai interpretar o sonho de Faraó, que Faraó tem um sonho que ele sonha com 7 vacas gordas que comem as 7 vacas magras, e depois 7 espigas mirradas, né? Perdão, falei o contrário, né? São 7 vacas gordas que são comidas por 7 vacas magras, e depois 7 espigas saudáveis que são comidas por 7 espigas mirradas, né? Feias. E aí José vai dizer o seguinte, né? Em Gênesis 41, 32. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Então, José aqui diz a Faraó que o fato de Deus ter revelado a Faraó 2 vezes tinha um significado, né? E esse significado era que Deus tinha estabelecido e tinha pressa em fazer aquilo, né? Quanto ao número 3, né, vamos pegar o exemplo de Paulo, né, e depois eu vou dar mais um exemplo do próprio Pedro, né? Mas para a gente entender essa questão de 3 vezes, do porquê Pedro se entristeceu, Paulo tinha um espinho na carne e ele buscava Deus constantemente, né, para que esse espinho fosse removido, e ele usa essa expressão: por 3 vezes orei e por 3 vezes Deus me respondeu. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, de alguma forma, esse 3 vezes para o judeu, né, desse período bíblico, né? Não sei se isso é da cultura judia hoje, tinha um significado de talvez assunto encerrado, né? Eu procurei os comentaristas e ninguém se aventurava muito a falar disso, mas para mim fica
entendido assim de forma muito clara que essa repetição de 3 vezes tem algum significado cultural para eles. Daí a Pedro ter se entristecido por Jesus ter perguntado 3 vezes, né? E aí ele diz, entristeceu-se por ter dito 3 vezes. Então, o texto diz que Pedro se entristeceu por Jesus ter perguntado 3 vezes, né? Não pela pergunta em si, porque a resposta foi a mesma as 3 vezes. E quanto mais Jesus insistia, mais Pedro sondava o próprio coração e mais enfático era em sua resposta, né? A ponto dele falar, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, né? Ou seja, Jesus, como eu disse, o cenário é importante, Jesus ele já estava aqui na condição de glória restaurada e onisciente, sabia de todas as coisas. Pedro reconhece isso e diz, tu sabes de todas as coisas e tu sabes que te amo, né? E Jesus insiste na resposta, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus insiste nessa resposta porque para Pedro entender que as ovelhas de Cristo não são apenas as de Israel, né? Ainda tem ovelhas que não são deste aprisco, né? As ovelhas de Cristo estão para além, né, das fronteiras de Israel, né? É o que eu pretendo inculcar aos irmãos aqui hoje, né? Prosseguindo então em Atos, né? Atos capítulo 1, nós vamos ler alguns versos em Atos, né? Então, no capítulo 1, Atos 3, é dito o seguinte, aqui bem às vésperas da descida do Espírito Santo, né? E é dito o seguinte, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Está falando de Jesus, né? Está falando, inclusive, das várias aparições dele. Nós acabamos de ler sobre uma. Com muitas e infalíveis provas, né? Sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, nesse período de 40 dias que Cristo andou aqui na Terra após a ressurreição, ele falou das coisas do reino de Deus. Não que em vida ele não tivesse falado, né? Mas, de acordo com o autor do livro de Atos, isso parece ter sido mais enfático nesses 40 dias, aproximados 40 dias. E aí ele prossegue. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse, que de mim ouviste. Então, havia uma promessa de Deus, do Pai, que era a vinda do Espírito Santo, né? Como Jesus vai falar, é necessário que eu vá, né, para que ele venha, porque quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Ou seja, é o Espírito de Deus quem nos regenera, quem nos ilumina, quem nos faz receber a palavra de Deus, quem nos outorga fé,
e quem nos empodera para frutificar essa fé. Então, essa é a promessa de Deus, né? É a descida do Espírito Santo, é a promessa do Pai, né? E aí no verso 5 ele fala: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, claramente o termo batismo com o Espírito Santo faz referência ao recebimento do Espírito Santo, que é essa obra divina, na qual o Espírito sopra onde quer, no coração de quem quer, né? Nada tendo a ver com uma experiência estática a posteriori dessa conversão, dessa regeneração, que pode vir ou não, né? Mas o termo batismo com o Espírito Santo, na Bíblia, faz referência ao recebimento do Espírito, que foi prometido que seria derramado sobre toda a carne, sem exceção. Quando eu falo sem exceção, estou falando das etnias, dos povos, né? Então, o Evangelho é pregado a qualquer povo, né? Não há exceção, não haverá um povo e uma etnia que não terá o Evangelho pregado, né? Essa é uma promessa da palavra de Deus. Então, ele prossegue, né, no verso 6, dizendo o seguinte: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Aí, de novo, reino de Israel no mesmo sentido de Israel de Deus, né? Ou seja, o povo de Deus, o povo de Deus. Então, no caso aí, o reino do povo de Deus, né, está falando do milênio, né? E aqui pouca diferença faz se você é pré-milenista ou amilenista, né? Se você é pós-milenista, vai ler a Bíblia, mas pouca diferença faz aqui, né? A sua visão de milênio. Mas há um milênio, há um reino de Deus que nós aguardamos, esperamos, né? Com alegria, com júbilo, com regozijo, né? Crentes nessa promessa, né? Seria absurdo não crer nessa promessa. Seríamos os mais miseráveis, né? Seríamos mais miseráveis que os pecadores, de acordo com Paulo, né? Se eu não cresce na promessa da ressurreição, eu seria mais miserável, né? Não teria esperança nenhuma. Mas se eu creio na promessa da ressurreição, né? As aflições do presente século não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, né? Então, então eles estavam ali reunidos, né, com Cristo nesse período aí de 40 dias, cerca de 40 dias que ele andou entre nós, após a ressurreição, e eles fizeram essa pergunta a ele, já com sua glória restaurada, né? E Cristo respondeu, né, continuando a leitura aqui: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, para que
que há de vir sobre vós todos. Né? Aí Jesus confirmando a promessa da descida do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. De novo, agora Jesus trazendo a ideia que não se ocupem em tentar saber quando acontecerá, mas se ocupem em receber essa virtude, né, esse poder que ressuscita dentre os mortos em você, para que você, ao receber esse poder do Espírito Santo de Deus, possa ser uma pessoa frutífera, né? Para que você possa ser uma testemunha de Cristo para o reino de Deus. Em Jerusalém, Samaria, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, esse é o objetivo, né, de Jesus tê-los mandado permanecer em Jerusalém, até que o Espírito de Deus descesse, né, e ali se manifestasse, né, o poder de Deus para a salvação de todas as famílias da terra, né, como foi feita a promessa em Abraão, né, de ti farei uma grande nação, Israel, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, né, fazendo menção à segunda aliança ou à nova aliança, né. Então, aqui Jesus está falando isso, e enquanto ele falava isso, ele foi elevado às alturas, né, e a nuvem o recebeu, ocultando-se aos seus olhos. Então, preste atenção nessa imagem de Cristo ascendendo aos céus. Isso é de suma importância para nós cristãos, porque Jesus disse a Nicodemos que não há quem suba aos céus, senão quem de lá desceu. Ou seja, se Jesus, o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, é realmente o Filho de Deus encarnado, o Messias de Israel, o ungido de Deus, né, o Filho do Deus vivo, o Emanuel, a nossa ressurreição, o pão da vida, né, a nossa fonte eterna, a nossa árvore da vida, né, a nossa esperança, o nosso resgatador, a nossa redenção, né? Se ele é isso, ao morrer por nossos pecados e ao ressurgir, né, ele ascenderia aos céus. Então, ele ascendeu aos céus. E ao ascender aos céus, o Pai o está aprovando. Ele ascendeu aos céus agora, né, como o nosso sumo sacerdote, né, como quem sabe padecer das questões humanas, né, como quem conhece em sofrimento, em dor, né, as nossas questões, como nosso representante nos céus, à direita do Pai, o nosso advogado. Então, essa imagem para o cristão é muito cara, muito preciosa, né? E nós devemos exaltá-la sempre, né? A cruz, a ressurreição e a ascensão de Cristo, né? São verdades caras para nós, o que temos esperança nele, em Cristo, né? Então, eu quero que os irmãos guardem essa imagem na mente. E agora vamos dar um pulinho para Atos 2, né?
Eu só estou lendo alguns versos chaves porque os irmãos conhecem bem o texto de Atos, né? Eu não sei se já está dando perto de 1 hora, mas, de novo, se fechar aqui, os irmãos podem ir para o Face, né? E aí, em Atos 2, vai ser dito o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, nós falamos hoje de manhã da festa, né, de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, eles não estavam reunidos ali em comemoração à festa, mas eles estavam reunidos ali por uma ordenança de Deus, deles permanecerem em Jerusalém até a descida do Espírito Santo. Estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que línguas repartidas, né? Repartidas, não confundir com bipartidas, né? Porque a língua da serpente, ela meio que ela é bipartida, assim, né? Ela começa uma e sai duas. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando repartida, né? Elas foram distribuídas, né? Essa linguagem do Evangelho, né? A partilha, né? E o Espírito Santo de Deus, eles viram línguas, né? Se repartindo no meio do povo, descendo, né? Eles viram o Espírito descendo em forma de línguas, né? Ou seja, muitas línguas de fogo repartindo, né? no meio do povo, né? E eles foram falando outras línguas à medida que o Espírito Santo lhes concedia que falassem, né? Ali aconteceu um milagre, né? Do falar outras línguas, né? Outros idiomas, né? Continuando o nosso raciocínio aqui, de toda tribo, língua, raça e nação. E aí Jesus disse para eles esperarem em Pentecostes até a descida do Espírito Santo, para que eles recebessem essa virtude, esse poder, o Espírito Santo de Deus, para que eles pudessem pregar o reino de Deus em todos os lugares, né? Então, o milagre, né, de língua aqui, ele pode ser encarado como uma antítese da Torre de Babel, da maldição de Deus, né? Quando o homem tentou alcançar a Deus através da construção, Deus trouxe, vai encerrar, está avisando aqui que vai encerrar em 22 minutos. Bom, vou compartilhar esse vídeo e vou continuar no Face aqui. Deixa eu ver se no Face está. No Face acho que ainda está, né? Bom, enfim. Só dar um feedback a alguém aqui. Beleza. Então, essas línguas que foram repartidas, né, dentro desse contexto aqui de toda tribo, língua, nação, raça, né, o evangelho começou a ser pregado ali em diversos idiomas, né?
E no versículo 11 de Atos 2, vai se falar do seguinte, depois de uma longa discussão, né, é dito o seguinte: cretenses e árabes e todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Ou seja, ali o evangelho estava sendo pregado, né? Cristo e a grandeza de Deus estava sendo pregada assim, em diversos idiomas diferentes, em diversas línguas diferentes. E aí Pedro vai fazer o discurso dele, né? De que aquilo dali é a promessa de Deus, né? Do profeta Joel, que nós lemos aqui. E lá no verso 21, Pedro vai finalizar com que Joel finaliza, que nós lemos aqui. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí, de novo, colocando isso no contexto, evocando o profeta Joel, nós não devemos ler esse texto de forma diminuta, né? Só clamar o nome de Jesus que vai ser salvo. Sim, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que todos, né, no sentido de alheio a Israel, fora de Israel, né, para além de Israel, todos, né, que invocarem o nome do Senhor, não somente Israel, serão salvos, né? Agora, claro que se você traz isso para uma esfera pessoal, se você está clamando o nome do Senhor, é porque o Senhor, Deus, em seu Espírito, está fazendo a obra na sua vida, né? Então, obviamente que você será salvo. E aí, meus amados, já estou caminhando para o final. Vamos dar uma folheada lá em Atos 11, né? Joga um pouquinho para frente. Atos 11, versos 2 e 3. Né? Eu também vou ler excertos do texto, já que os irmãos conhecem bem o texto. Atos 11, versos 2 e 3, é dito o seguinte: e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entrastes em casa de varões incircuncisos e comestes com ele. Aqui foi logo depois que Pedro teve aquela visão, Pedro entrou numa experiência estática e teve um arrebatamento de sentidos, né? E Deus dá uma visão a Pedro de animais, né? E em seguida, Deus, antes disso, Deus fala com Cornélio, né? Que para enviar homens a Pedro. Cornélio era um gentio, né? Não era judeu. E aí Deus, o Espírito Santo fala com Pedro para ele seguir os homens que Cornélio enviou, e aí ele vai lá, entra na casa de Cornélio e prega o Evangelho, e Cornélio recebe o Espírito de Deus, e quando ele volta para Jerusalém, ele é acusado, né, de ter entrado na casa de gentios. Isso não podia acontecer, o judeu não entrava na casa de gentios. É por isso que eu falei no início que, às vezes, a gente tem por garantido, né, por assumido em nosso entendimento, de que o evangelho é para todos, mas isso não estava claro para a igreja primitiva, ali no início, né? Então, após a descida do Espírito Santo, né, eles foram entender as promessas, né, e todas essas coisas, e mesmo assim Pedro tem que fazer uma defesa, né, porque muitos não haviam entendido.
E após essa defesa que Pedro faz, muitos passam a entender, né? E aí, no verso 7, Pedro vai falar o seguinte, ele faz toda aquela defesa dele, e ele vai falar o seguinte: e ouvi uma voz que me dizia, Pedro, levanta-te, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa comum ou imunda. Mas a voz respondeu do céu, segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes. E tudo tornou a recolher-se ao céu. Olha a conexão aqui com o que Jesus pergunta a Pedro. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro se entristece. Senhor, tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E aí, mesmo depois de recebido o Espírito Santo, mesmo depois de as pessoas terem profetizado, terem pregado o Evangelho em línguas diferentes, em muitas pessoas diferentes, de nações diferentes, tendo ouvido o Evangelho na própria língua deles, mesmo Pedro tendo entendido as promessas de Deus, né? Deus vem e dá a Pedro uma visão onde ele insiste, ele insta com Pedro 3 vezes, mata e come, não chames de impuro aquilo que eu purifiquei. E aí Pedro usa isso para falar no arraial de Israel que o próprio Espírito de Deus, né, foi quem o enviou lá. E ao chegar lá, e ao pregar o Evangelho, eles receberam o Espírito de Deus. Então, se eles receberam o Espírito de Deus, se Deus não se negou a eles, Pedro fala, quem sou eu para me negar a eles? Então, queridos, dentro de Israel, estava tendo essa discussão ainda, né? Deve-se pregar aos gentios. E Deus não espera eles se resolverem teologicamente. Deus já levanta Paulo, e Paulo já vai aos gentios e prega, e depois que vai ter um concílio em Israel, e depois que vai ter as orientações para as igrejas gentílicas. Mas o que eu quero dizer aqui é que o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é fiel sem nós merecermos. Nós nem estávamos buscando a Deus, nós gentios, que não buscávamos a Deus, alcançamos. Esse é o argumento de Paulo no capítulo 3. Nós alcançamos. Né? E a salvação vem dos judeus. E é importante a gente entender, a gente ter isso em mente, antes de entrar no capítulo 4. Porque é dito muito circuncisão, incircuncisão, circuncisão, incircuncisão. E a verdade é que o Israel de Deus, um só povo, um só rebanho, um só pastor, é todo homem de toda língua, tribo, nação, raça, desde Adão até o último homem em Cristo Jesus. Esse é o Israel de Deus. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo que vai fazer parte, né, do governo de Cristo, do reino de Cristo. É que vai estar à direita de Cristo no julgamento. Amém, meus amados?
Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Eu vou encerrar por aqui. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós sejamos gratos a Deus, que nós glorifiquemos o nome do Senhor por tamanha obra, por tamanha graça. Nós não somos merecedores nem dignos, nós estávamos ali sem saber o que estava acontecendo, e Deus nos amou desde antes da fundação do mundo e não nos abandonou. Ele nos resgatou. Nós somos seu povo, sacerdócio real, raça eleita, para a glória de Deus Pai, para a glória de Jesus Cristo, para a glória do Espírito de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eis aí a tua palavra, Deus. Pai, que o maligno não arrebate, Pai, de nenhum coração que essa palavra ouviu, mas que ela frutifique, Deus, que ela traga esperança, traga iluminação, traga fé, traga regozijo, traga alegria, traga, Senhor Deus, gratidão, traga, Senhor Deus, operosidade, santidade. Deus, traga adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, como igreja. Nós te agradecemos, Pai, por tamanha bênção, por tamanho dom. Deus, nós te agradecemos pelo teu Espírito que enviastes, Pai, que fez o teu Evangelho, a tua boa nova, Pai, ressoar, reverberar em diversas línguas, em diversos povos, e tem chegado até nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por se lembrar de nós. Muito obrigado por nos ter chamado dos cantos mais remotos dessa terra. Assim nós te louvamos e te bendizemos. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Uma semana de paz, uma semana de regozijo, uma semana de esperança no coração de cada um dos nossos irmãos, de cada um que tem a sua esperança nas coisas perenes e não nas coisas efêmeras. Cada um que espera por Cristo, não somente um esperar cronológico, mas um esperar de esperança, de expectativa. Que Deus abençoe a semana de cada um. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. O Espírito Santo de Deus guie cada um na verdade. A igreja diz amém. Amém. Uma boa semana a todos, meus amados. Deus abençoe a todos. Depois nós vamos colocar no grupo os recados, né? Para eu não precisar ficar falando aqui. Amém. Graça e paz.
Eu não estou sabendo finalizar aqui. Finalizar sem perder o vídeo. Acho que é aqui. Deixa eu ver. Pastor Daniel. Alô? Oi, pastor. Alô? Alô? Oi, pastor, tá me ouvindo? Ah, agora sim. Eu não tô sabendo finalizar, não. Você consegue finalizar sem perder a gravação, hein? É, pelo Facebook. Tá. Que eu não tô conseguindo, não. Tá, tchau. É, eu pedi ao pastor para encerrar, meu amor. Não tô conseguindo, não.
E conseguiu? Não está conseguindo não, né? Eu estou no computador, estou no desktop. É, pois é. Aham. Pois é, eu tô com medo de perder o vídeo todo. É. Vou tentar finalizar aqui. Que dó, cara. Deu um bug aqui. Tá, tá bom. Tá bom. Ah, valeu, abraço. Amém. Valeu. Tchau. Share, share, share. Entrei. Sai, quebra a conexão, sai aqui, fecha, entra, tá até amanhã aparecendo? Tá tudo bem.